Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre obediência. Crianças que são mais obedientes, menos obedientes, a gente tiver por todo lado. Mas por que será que a obediência acontece? Por que uma criança obedece às nossas ordens? Bom, a gente tem que pensar que o ser humano ele é dotado de imaginação. A imaginação é uma habilidade que nos proporciona prever algo. Então, a gente não é adivinho, né? Mas, pela observação dos fatos e porque esses fatos se repetem, a gente consegue prever algo que possa acontecer. Por exemplo, se eu vou atravessar a rua e tem carro passando, eu consigo prever que eu vou ser atropelada. Por quê? Porque eu sei que o carro não tem uma capacidade de parar imediatamente. E por que eu sei isso? Porque eu já vi carros parando na rua. Porque eu já vi carros freando. E porque eu já vi acidentes acontecendo. Então, quando eu vejo aquela cena, eu consigo prever o que vai acontecer. A criança também é assim. Por isso que o modelo é tão importante. E ser fiel ao que nós combinamos com a criança também. Tanto aquelas coisas boas, né? Aquela premiação, aquela conquista, aquele passeio prometido, quanto na punição. Então, quando a gente cede, a gente volta atrás nos combinados, a gente está dando chance para que a criança fixe na memória dela que quando ela resiste, algo pode ser diferente. E ela já observou que resistindo, ela consegue fazer as coisas mais do jeito dela, que é o jeito mais fácil. A criança, por natureza, dificilmente ela vai ter essa tendência natural de ordem no sentido virtuoso, né? De esforço, de sacrifício. Porque essa não é a natureza do ser humano. A nossa natureza é fugir dessas situações, porque a gente entende isso como um sofrimento, como algo que pode nos fazer mal. Mas, muitas vezes, esse sofrimento, esse esforço, nos leva a coisas boas, a aspirar coisas altas, mais difíceis, mais perenes. A criança não sabe nada disso. E por isso ela resiste, ela fica ali na zona de conforto dela, no que lhe dá prazer momentâneo, tá? Uma outra questão que é muito importante você saber, que também lá, fazendo aquela comparação, né? Os seres humanos, eles são dotados de planejamento, justamente por conta dessa questão da imaginação. Podemos imaginar, podemos prever, nós planejamos, nós fazemos planos. Os cães não fazem planos. Eles agem pelo instinto, preservação da espécie, tá lembrado? Nós fazemos planos. Então, obedecer ordem tem uma relação direta com saber aonde se quer chegar. Qual a finalidade daquela situação? Né? Qual a finalidade daquele ato? Então, deixar isso claro para a criança é muito importante. E isso não quer dizer que você vai ficar dando milhões de explicações, contando muitas histórias para chegar ao que quer. Mas, por outro lado, também simplesmente a ordem pela ordem, no sentido da obrigação, do comando, muitas vezes não funciona. Tem que guardar porque tem que guardar. Vai fazer porque eu estou mandando. Existe um momento em que a noção hierárquica já foi absorvida. Então aí essa criança consegue acatar uma ordem simplesmente pela ordem. Mas até mesmo quando ela chega a isso, é porque internamente ela já conseguiu perceber a finalidade, né? Então você vai guardar as suas roupas, porque tem roupa suja aqui, a roupa suja tem que ficar no cesto, não se mistura roupa suja com a limpa vai ficar suja, fedorenta. Então ela consegue ter essa noção, mas se ninguém der essa noção para ela, ela não vai ter isso sozinha. Por isso que é muito importante a gente entender quais são esses pilares da obediência. Tanto para a gente se conhecer, né? Perceber quais são as falhas dos nossos comandos, onde a gente está pegando muito pesado ou não, né? Ou afrouxando demais, mas também para entender como a criança absorve, internaliza esses mesmos comandos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Passa lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações. Não esquece de curtir, compartilhar com alguém que possa precisar desse conteúdo e me segue lá pelas outras redes sociais. Até uma próxima!